Ignorem um pouco o cenário que tá aqui no fundo, porque eu tô no quarto, então tem desenho da minha irmã na parede, enfim, um cenário normal de qualquer família. Todo mundo conhece uma pessoa que é muito bonita, ou bonito, muito mesmo. Você olha e fala, uau, essa pessoa nasceu com uma beleza assim, fora do comum. E quando essa pessoa abre a boca pra falar, você não entende o que ela tá falando. Você não tá entendendo o que ela tá querendo dizer, você não tá tendo uma linha de raciocínio, você simplesmente se perde nas palavras que essa pessoa tá falando. E você percebe que ela não passa de um rostinho bonito. Eu já encontrei muitas pessoas assim, e tenho certeza que vocês também. E algo que eu consegui perceber em um padrão em todas essas pessoas é que elas focam muito na aparência e não focam no cérebro. Se desenvolver e saber ser uma pessoa que sabe se comunicar é algo tão essencial e é algo que deveria ser primordial, mas que muitas pessoas negligenciam e deixam de fora e só vão perceber que deveriam ter se esforçado mais nessa área quando já é tarde demais e quando você percebe que cometeu um erro ou perdeu uma oportunidade porque não tinha uma comunicação eficaz. Eu tô longe de ser uma pessoa que tem uma oratória muito boa, tá? Eu tô muito longe de ser uma pessoa que tem uma dicção excelente, mas eu já fiz curso de oratória e eu aprendi muitas coisas, sabe? Era um curso bem curtinho, mas em relação a isso, eu ainda lembro de algumas coisas e, sabe, são coisas tão simples, mas que ajudam muito. E algo além desse curso que eu fiz foi duas coisas que me ajudaram muito, 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 muito mesmo. Acho que três, eu consigo acrescentar uma terceira coisa aqui também. A primeira foi indiretamente, e eu só percebi depois, que foi criar um canal no YouTube. Criar um canal no YouTube foi algo que me ajudou muito. Primeiro, tirando a parte de edição e tudo, gravar vídeos, sabe? Você falando aqui, é justamente criar uma história, narrar uma história. Você tem que ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão. É a base, sabe? É realmente a base. E no início eu realmente não era muito boa. Eu me pegava repetindo muitas palavras. Eu não era tão boa naquilo e com razão. Eu tinha acabado de começar, eu era completamente inexperiente e não tinha como me cobrar tanto já que eu estava começando. Então, eu percebi que a única solução que eu tinha é continuar até melhorar. E eu não sabia que eu não tinha uma comunicação tão eficaz depois que eu comecei a melhorar. Às vezes eu olho, né, os meus vídeos antigos e eu percebo que eu tinha uma dificuldade em me comunicar. E é algo tão sutil, só que hoje em dia eu percebo que eu melhorei muito nisso, muito, muito, muito mesmo. E é algo que me ajuda tanto, principalmente na escola, quando eu preciso apresentar. É algo que, sabe, faz com que você se destaca, porque infelizmente não são todas as pessoas que sabem se comunicar, sendo que deveria ser algo básico, que todo mundo deveria saber, mas infelizmente nem todo mundo às vezes tem a oportunidade de ser ensinado desde criança a se desenvolver, ou então não tem interesse e acham que isso é algo que não vai levar em nada na vida dessa pessoa. Eu tento tomar muito cuidado com gíria e minha mãe fala sempre isso muito pra mim, porque gíria limita muito o nosso vocabulário, limita muito o quantas palavras a gente pode aprender pra, sabe, falar, se comunicar, escrever. É algo tão essencial e que aos poucos eu percebi que realmente o porquê das gírias, sabe? Lógico que eu sou uma adolescente, eu tô falando isso daqui de forma mais profissional um pouco, só que lógico que na minha vida normal eu falo gírias, eu falo memes, mas não é algo que eu faça com absolutamente todas as pessoas, você tem que saber selecionar muito bem. Eu falo isso com minha mãe e com duas amigas só, eu não falo isso com mais ninguém. Às vezes com meu pai, com meus irmãos, mas
tirando isso, eu não falo. Porque as gírias não vão agregar na escola, em trabalhos, na igreja, outros ambientes que eu preciso falar em público, não vai agregar em nada e vai descredibilizar a minha imagem, sabe? Mas, Ananda, você é uma adolescente, você tem que falar gíria. Não necessariamente. Porque eu falar gíria, sabe? Ter um vocabulário de certo tipo só vai fazer com que eu pareça ainda mais adolescente. Vai parecer que eu ainda tô naquela fase assim de, sabe, Maria vai com as outras. E é feio, gente. Vamos concordar que é feio. E palavrão nem se entra nesse assunto, né? Nem entra. Então, assim, voltando um pouco ao início, falar que me ajudou muito, me ajudou a me expressar melhor, encontrar palavras que possam descrever melhor o que eu tô sentindo e também aprender a ser uma pessoa clara para a pessoa que tá me ouvindo, que no caso é você que tá assistindo esse vídeo. A segunda coisa que me ajudou muito foi diários. Eu tenho diários e é muito bom porque você, de novo, exercita seu cérebro, ajuda você a ter uma memória melhor. Não faltam estudos sobre a importância e todos os benefícios que tem em a gente escrever. Não falta argumentos para essa situação, sabe? Eu confesso que eu prefiro falar do que escrever. Eu não escrevo todos os dias. Isso é algo que eu tenho que voltar a fazer. Mas quando eu realmente estava um pouco mais focada em escrever diários, em relatar, assim... por exemplo, eu tenho um journal. Só que esse journal, ele não é necessariamente sobre, sabe, várias coisas que eu tô escrevendo, mas sim sobre colagens. Então, assim, eu faço inúmeras colagens e que ajuda na minha parte criativa, né? Mas não necessariamente em escrever. Eu escrevo aqui, sabe? Mas é pouco. Então, assim, realmente ter um diário só para coisas escritas, realmente é algo que eu tenho vontade de fazer e que na época me ajudou muito, sabe? Melhorar. Só que eu parei e eu percebi, né, que faz falta. A terceira coisa que me ajudou a ter uma comunicação, sabe, me ajudar a, sabe, ter uma comunicação mais clara, foi não negar palco. Eu não lembro da onde surgiu essa fala, mas eu vi um vídeo lá no TikTok que a mulher estava explicando o quão é importante você não negar palco. Não negar palco é você não negar situações em que você se coloca como destaque. Não negar situações em que você precisa estar em cima de um palco. E eu levo isso a sério desde criança, sabe? De certa forma, me obrigava a sempre estar em palco. Então, assim, mesmo que eu tivesse vergonha, mesmo que eu não gostasse de fazer, ou então tivesse, sabe, com alguma coisa ali me impedindo, mesmo assim, eu ia lá e me forçava a fazer isso. Sempre, sempre. Quando o professor me pede para ler algum texto, eu leio. Eu nunca nego. Em excetas exceções, que eu tô com a garganta ruim, mas normalmente eu não nego. Inclusive, mês que vem, já agora em fevereiro, eu vou dançar para mais de 500 pessoas de novo. E eu tô muito feliz. E não negar palco é algo que vem me ajudado, sabe? Eu vejo que muitas pessoas me veem como uma pessoa assim, sabe? Que gosta de estar em cima de palco. E, nossa, ela não tem vergonha de nada. Eu só sei me controlar. E eu sei que tem momentos que eu vou ter que me expor, assim, né? Ser o centro das atenções. E eu tenho vergonha, gente. Não é porque eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade em falar, em expressar, em demonstrar em público, que eu seja uma pessoa assim, uhul, galera! Muitas das vezes eu sou uma pessoa muito mais reservada, sabe? E você aprender a separar essas coisas é muito bom, porque futuramente, quando for fazer uma faculdade, eu não vou ter dificuldade nenhuma em apresentar trabalho, e quanto mais eu exercitar esse lado meu, menos vergonha eu vou ter, e mais domínio sobre o palco eu vou ter, vou me sentir realmente bem ali, e as pessoas vão perceber que eu tô confortável ali. Assim como você percebe que eu tô confortável com a câmera. As pessoas também vão perceber quando eu tô confortável dançando em algum lugar, atuando ou até mesmo falando. Dessas coisas, a que mais me ajudou em melhorar minha comunicação com certeza foi gravar vídeo. E
e não negar palco. Assim, escrever é muito importante, só que você pode ser uma pessoa que é um excelente escritor, mas, sabe, não tem uma dicção boa. Porque exercitar o seu cérebro é uma coisa, agora exercitar a sua boca é outra coisa completamente diferente. E algo que eu percebi que me atrapalha um pouco às vezes na minha oratória é o meu aparelho, né? Porque eu uso aparelho tem uns bons meses, vai fazer um ano já. E assim, eu tô usando liguinhas, então atrapalha, puxa, então às vezes eu tenho que me esforçar um pouco mais do que o normal para falar, mas uma hora eu vou tirar esse aparelho, então aguardem esse momento. Eu não sei exatamente sobre o porquê você está assistindo esse vídeo, se é porque você é um conhecido meu, ou então se você é uma pessoa que realmente se interessou pelo tema do vídeo e quer saber como melhorar a sua comunicação, mas essas são as dicas que eu consigo dar pra você, que eu realmente vi muita diferença. Gravar vídeos, falar e também não negar palco. Não negar ser o centro das atenções, sabe? Eu não gosto de estar em público. Só que quando você é vista, tem aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é desejado. Sabe, se você não se expor de certa forma em alguns momentos, você não vai ser lembrado. Você tem que ser uma pessoa que se destaca de alguma forma. E eu perguntando, eu não tenho vergonha de perguntar para o professor essas coisas, gravar vídeo, postar. Algo que me ajuda muito, sabe? Porque eu conheço pessoas que às vezes eu não imaginei que eu ia conhecer através das redes sociais. Então, assim, ser uma pessoa fluente, se esforçar para ser uma pessoa capacitada naquilo que você faz, mesmo sendo algo relativamente simples, é muito importante. Porque mesmo eu sendo uma adolescente, eu sei que eu tô me esforçando muito para isso, eu vou colher os frutos, tanto na minha vida adulta, né, como na minha vida profissional futuramente. Então é algo que tem sim um motivo, tá? As pessoas que têm uma comunicação clara e eficaz, elas atraem a atenção das pessoas, as pessoas vão conseguir prestar atenção no que elas estão falando, elas vão naturalmente ser essa pessoa magnética. E isso é algo muito bom porque você pode usar isso a seu favor. Um beijo, tchau, tchau.